Olá, tudo bem? Eu sou a Pan Semexato, sou analista CNPI pela APIMEC desde 2018 e sou analista da Rico de mini contratos. Se você não faz ideia do que seja um mini contrato, ótimo, você está no lugar certo, porque neste e nos próximos vídeos eu vou simplificar e descomplicar o que são esses mini contratos. Afinal, esse é o papel da Rico. Nesse vídeo, a gente começa pelo básico do básico. Então nós vamos falar sobre o que são os mini contratos, o que é o contrato cheio e o mini contrato, qual a diferença entre eles. Já ouviu falar do mini índice e do mini dólar? Nós vamos detalhar tudo nessa aula, nomenclatura, vencimentos e o que você precisa para operar. Por exemplo, home broker, plataforma, simulador, replay. Então vamos para a nossa primeira aula? Bom, começando com o mini contrato. O que são os contratos futuros? Contratos futuros são literalmente como um contrato. Então, nós vamos ter o valor deles, nós vamos ter uma data de vencimento e nós vamos ter um código para saber de que contrato que se trata, certo? Então, como um contrato de gaveta normal, por exemplo, nós temos todas essas informações que nos permitem saber de qual contrato que estamos falando e negociando, vamos dizer assim. E nós temos o contrato cheio e o mini contrato. A principal diferença entre eles é o tamanho da posição. Como assim, Pan? Bom, se você já tem um pouquinho de experiência com ações, você sabe que você consegue comprar, por exemplo, um lote cheio das ações sem ações. Se você quiser no fracionado, você consegue comprar uma única ação, certo? Com os contratos futuros é a mesma coisa. O contrato cheio, você só pode comprar de 5 em 5 contratos. Agora a gente não vai falar mais de ações, de quantidade, a gente vai falar de 5 em 5 contratos. E o mini contrato é de 1 em 1, ou seja, é uma fração do contrato cheio, um mini contrato. Então você consegue operar mesmo tendo pouco, mesmo sendo um pequeno investidor, utilizando os mini contratos. É uma maneira de incluir os contratos futuros para nós pequenos investidores operarmos também. Nós temos dois principais mini contratos, que são os mais conhecidos como índice dólar. Vamos chamar eles de mini índice e de mini dólar? Então, o mini índice, ele nada mais é do que um derivativo do Ibov. Peraí, vamos começar com derivativo? O que é um derivativo, Pan? Derivativo nada mais é do que algo que deriva. Quem aqui tem carro? Bom, eu tenho carro e por mais que eu não considere carro como investimento, eu tenho um seguro do meu carro. Por que eu tenho seguro do meu carro? Porque caso aconteça alguma coisa com o meu carro, eu tenho uma segurança de que eu posso receber o valor total que eu paguei nele. Ou seja, é um seguro, é uma proteção do meu dinheiro. Os contratos futuros, os derivativos, funcionam da mesma maneira. Então, para quem tem um capital muito grande investido, pode utilizar os contratos futuros, que são derivativos, como hedge, ou seja, como proteção dessa sua posição grande, tá? E aí nós temos o mini índice e o mini dólar. O mini índice, ele é derivativo do Ibov. Então, o Ibov a gente já sabe que é uma cesta de ações em que são as principais, que têm mais movimentação na nossa bolsa. Só que você não consegue comprar e vender o Ibov. E para isso serve os contratos futuros do Ibov. Ou seja, é um contrato em que simula qual é a negociação do Ibov. E ele tem datas de vencimento, como a gente já conversou, porque ele é um contrato normal. Então, o mini índice, ele nada mais é do que um derivativo do Ibov. Beleza, entendi o que é o mini índice. E o mini dólar, Pan? Coisa só que da moeda americana. Então, ao invés de você comprar e vender dólar à vista, como a gente chama, a gente tem os contratos futuros do dólar, que acompanha a moeda americana. Bom, entendido o que é o mini índice, entendido o que é o mini dólar, vamos agora saber como diferenciar eles. Como que a gente sabe se eu estou falando de mini índice ou se eu estou falando de mini dólar quando eu estou fazendo uma análise, por exemplo? Pela nomenclatura. Então, assim como as ações, que você tem lá 4 letrinhas e um número para diferenciar de que ação que estamos falando,
Nos contratos futuros, nós também temos essa nomenclatura. Para o contrato cheio do índice, sempre vai começar com a sigla IND. IND de índice, facinho, né? E para o mini contrato, nós sempre começaremos com WIN, ou seja, WIN para os mais íntimos. E para o dolinha, eles também sempre vai começar o cheio com DOL, de dólar, e o mini com WDO. Ou seja, se estamos falando do mini contrato, sempre vai ter a letra W no começo. Então, fica mais fácil da gente identificar se estamos no ativo correto, que é o mini, ou se é o cheio que começa com IND ou DOL. E essa é a nomenclatura principal, vamos dizer assim. Para a gente saber o resto do código dessa nomenclatura, a gente precisa entender um pouquinho de como são os vencimentos desses contratos futuros. Como eu disse, os contratos futuros, eles são contratos, então eles têm as datas de vencimento. A data de vencimento do índice é toda quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Ou seja, vamos lá, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro, são meses pares, certo? Então, mês 2, mês 4, mês 6 e assim por diante. Toda quarta-feira mais próxima do dia 15, a gente tem um contrato novo. E aí a gente começa a operar um novo contrato. O do dolinha é um pouco mais fácil, o do dolinha é todo o primeiro dia útil do mês. Então, todo dia 1 nós temos um contrato novo do dólar sendo negociado. Todo mês, dia 1, começa um novo contrato. E como que a gente sabe diferenciar qual é o contrato ativo, por exemplo? Se nós formos pensar que cada contrato tem um vencimento, eu preciso de uma nomenclatura para aquele vencimento. Então, se eu simplesmente falar, olha, é o mini índice de janeiro, poxa, fica muito comprido isso, né? Eu preciso de uma sigla, então eu preciso de um apelido para aquele contrato para facilitar nossa vida de operador. E aí a gente consegue de acordo com uma tabelinha. Eu vou colocar na tela o site da B3, que tem uma tabelinha do mini índice super fácil para vocês acompanharem. Então vamos lá. Aqui é o site da B3, a gente pode deixar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, onde tem o código e o vencimento. Então, peraí. Do mini índice a gente já sabe que sempre começa com o WIN, né? WIN. Se nós estamos, vamos supor um mês, eu vou escolher o mês de agosto, que é meu aniversário, ok? Então, se eu estou no mês de agosto, o vencimento do contrato do índice vai ser o quê? E aí eu utilizo o que logo depois do WIN. Então, vai ser o WIN, que, e aí eu preciso de um número, assim como as ações. Para saber de que ano se refere, nós vamos utilizar os 2 últimos dígitos do ano. Então, por exemplo, estamos em 2020, o número redondo vai ser o INQ20. Nós estamos em 2021, o INQ21. E assim por diante. Se você estiver, por exemplo, em fevereiro, o contrato que vence em fevereiro é o G. Então, vai ser o ING21. E a mesma coisa serve para o contrato do dólar. Então, nós temos também uma letra para cada mês de vencimento que nos diz qual é aquele contrato ativo. E por que que isso acontece? Para a gente poder identificar e colocar lá na nossa plataforma, lá no nosso home broker, qual é o contrato que eu quero realmente comprar ou que eu quero vender. Porque tem que ser o contrato ativo. Eu não posso operar um contrato que já venceu ou um contrato que vai vencer só o ano que vem, por exemplo, porque aí a gente não vai ter comprador e vendedor suficiente para fazer essas operações. E aí a gente consegue ver isso, inclusive, na plataforma. O que seria uma plataforma de negociação? Provavelmente você já conhece o home broker, certo? Então, o home broker, ele é uma ferramenta que as corretoras oferecem para que você consiga comprar e vender, ou seja, que você mostre a sua intenção de compra e de venda de um determinado ativo. O home broker, por mais que ele seja muito completo e nos dê oportunidade de fazer operações por ele, para os contratos futuros, que são operações mais rápidas, ele acaba sendo um pouquinho mais devagar. E aí entra as plataformas de negociação. As plataformas de negociação, elas podem ser gratuitas, elas podem ser pagas, e a Rico tem
uma infinidade de opções para que você saiba qual é aquela que mais se adequa ao seu perfil. Inclusive, nós temos, assim, tantas opções que, desde gratuita até pagas, você consegue identificar aquela que mais te agrada. Simplesmente isso. Se você operar um mini contrato no mês, um único mini contrato no mês, a plataforma Rico Trader sai gratuita. Ou seja, ela geralmente tem um custo de R$ 9,90. Mas se você operar esse um mini contrato, você não vai pagar nada. Simplesmente isso, você não vai ter custo nenhum. E para as outras plataformas que têm um custo um pouco mais alto, como por exemplo Trade, Profit Chart Pro, você, se operar 200 mini contratos no mês, também tem a plataforma gratuita. Ou seja, a Rico oferece, além do home broker gratuito, todas essas plataformas que, dependendo da quantidade de mini contratos que você opera dentro do mês, você não paga nada. Além disso, essas plataformas, elas oferecem algo chamado simulador. Simulador, galera, é simplesmente uma conta demo. É uma conta fake. Então, você consegue fazer as suas operações, você consegue comprar, você consegue vender testando, sem usar seu dinheiro de verdade. Então, para quem está começando, a conta demo é uma mão na roda. Por quê? Porque ela ajuda muito na evolução dos seus estudos para que você adquira uma estratégia, tenha consciência do que é o mercado para depois começar na conta real com o seu dinheiro de verdade. E, Pam, mas eu não tenho tempo de olhar o pregão durante o dia, mas eu gostaria de estudar. As plataformas também oferecem um replay de mercado. Tudo isso por esse mesmo custo que eu falei. Se você operar um mini contrato na Rico Trader, zero. Então, tudo isso está incluso no mesmo pacotão. E o replay de mercado é legal porque se você está aí num sabadão, quer estudar mais sobre o mercado, você consegue escolher um dia qualquer, de um ano atrás, por exemplo, de 6 meses atrás, e ver como foi o pregão daquele dia. Isso é o replay de mercado. Agora, voltando para a plataforma, agora que você já sabe o que é uma plataforma de negociação, vamos lá para a gente ver como que seria essa história do código que eu acabei de falar para vocês. Então, nós temos aqui na tela, por exemplo, IND FUT. Vamos lá, recapitulando, começou com IND, eu estou falando do índice cheio. Repara aqui, nesse cantinho, que eu tenho Chart Trading, isso é, onde eu posso efetuar as minhas compras e as minhas vendas, que a quantidade de contratos já começa com 5. Conseguem ver isso aqui na minha tela? Então, eu tenho 5 contratos aqui. Se eu tentar diminuir essa quantidade, ele já vai para 0. Ou seja, cheio, contrato, eu só consigo de 5 em 5. E o mini contrato que começa com um win. E aí eu tenho de 1 em 1 a quantidade. Então eu posso colocar 2, 3, 4 ou começar com 1, que é o mais seguro para quem está começando. Legal, Pam. Então agora eu entendi o porquê que o código é importante. Mas o que é esse FUT na sua tela? O FUT quer dizer série histórica. Então nós sabemos que nós temos diversos contratos que são aqueles atuais e os antigos, certo? Se eu pego um contrato antigo, por exemplo, para fazer a análise, eu não vou ter o histórico de um ano. Eu vou ter o histórico somente daquele mês ou daquele vencimento do contrato. E é para isso que serve a série histórica. Então, tudo que termina com FUT é série histórica. Ele vai te dar todo o histórico de movimentação do contrato futuro, como a gente pode ver aqui. Temos desde 2005 aqui na plataforma até hoje com o histórico de negociação. Ele tem acrescido os juros, então é um valorzinho que a gente consegue fazer as análises em cima dele. Por exemplo, se eu abro, por exemplo, o contrato atual WDOH21, você vai conseguir ver que ele não tem todo esse histórico, tá vendo? Ó, não tem passado. E é aí que entra o legal da coisa, porque você consegue fazer a sua análise pela série histórica. E quando você for fazer a sua operação, você escolhe o contrato atual para comprar e para vender esses ativos. Legal, né, galera? Muito simples entender o que são os mini contratos. Olhando desse jeito, não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, para continuar entendendo um pouco mais, é só ir para o próximo vídeo.
que eu vou dar um passo um pouquinho mais avançado. Vamos lá? Espero vocês no próximo!